Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, dia de live aqui no nosso programa Cuidar e Transformar. E hoje a gente vai contar com a presença da Rosane Gardim. E o tema da nossa live de hoje vai ser Cuide-se, transforme seu mundo. Então, pensando aí que a gente já está no mês de julho, né? Última semana de julho. E aí é hora da gente dar uma refletida aí, né? No que a gente está seguindo ou não, né? Rosane já está por aí. Oh, boa noite, Boa noite, Lu. boa noite a todos. Tudo bem? Tudo joinha. Tá me vendo e ouvindo? Tá, hoje tá tudo normal. Para você também? Sim, também. Tudo tranquilo. Então, esse título muito importante, né? Cuide de si, transforme seu mundo, né? E Estava falando para o pessoal aí já estamos na última semana de julho, né? E é loucura, uma né? hora, Daqui, depois de amanhã, já estamos em agosto, né? mais 5 meses acabou o ano aí. Isso. E aí a ideia dessa live, Lu, justamente porque nessa semana já começa, né? Essa uma movimentação, quer dizer, desde a semana passada, né? Já tem uma movimentação aí que é o retorno das aulas. Então, para quem quando a gente fala dessa questão das aulas, né, fazendo essa reflexão, é algo que impacta a vida de muitas pessoas. Então, para quem tem crianças em casa, que convive com crianças, que é festa das crianças, para algumas pessoas o mês de julho foi mês de férias, né, de pausa, crianças em casa, para quem às vezes os avós, né, para aqueles pais que não puderam sair de férias junto com os filhos, ficam com as crianças nesse período. Então, julho é um mês meio Que quebra conturbado a aí, rotina de todo mundo, né? que quebra a rotina de todo mundo, exatamente. E aí a gente vai chegando em agosto, tem esse retorno das aulas, mas também fica o retorno da reflexão. Mais da metade do ano já passou, mas a gente ainda tem um bom tempo até o final do ano. E o que aconteceu com aquelas metas que a gente conversou lá no final do ano passado, no comecinho desse ano, né? Então, É, a ideia dessa live é um recalculando rotas, né? Vamos assim dizer. É um momento em que a gente vai fazer um respiro aí, né? Uma pausa para pensar no que ainda faz sentido e o que não, e o que a gente vai levar aí para esse segundo semestre, né? Esses meses que começam aí a partir de agosto. na verdade é um balanço, né? Do que eu fiz, consegui concretizar e o que fez sentido, o que eu não fiz e que hoje não faz sentido. Tem É, tudo isso, né? e a ideia, né, dessa live é a gente conversar um pouquinho sobre como que a gente está se olhando, né? Então eu quero convidar aí quem estiver nos acompanhando aqui ao vivo e depois na gravação também, né, a fazer um pouco algumas reflexões a respeito desse cuidar de si, né, que nada mais é que o autocuidado, mas na verdade eu quero trazer uma desconstrução, né, do que a gente tem visto a respeito de autocuidado. Cuidado. Então É, podemos começar. vamos lá. Então, assim, né, eu queria começar com uma reflexão, porque a gente tem essa palavra autocuidado, ela está cada vez mais assim sendo utilizada, mas será que a gente usa isso realmente da forma correta, né? Será que a forma como tem sido empregado, que tem sido passada essa questão do autocuidado é realmente aquilo, é realmente da forma como deveria ser? Né? E aí eu pergunto, o que é autocuidado para vocês? O pessoal que está assistindo, a Lu também pode responder, né? Quando a gente ouve assim, autocuidado, o que é esse autocuidado? Qual que é a primeira coisa que vem à nossa mente? O pessoal vê se eles respondem primeiro. Vamos interagir, pessoal.
E aí, o que que é esse tal de autocuidado, né? Será que a gente está praticando esse autocuidado, né? Esse cuidar de nós mesmos? Eu acho que já que o pessoal não respondeu, eu Ou você dá uma forcinha aí pro vou pessoal dar uma responder. forcinha aqui, pessoal. Eu acho que é o olhar mais para a gente mesmo, né? O olhar para dentro, né? E não ficar olhando só para fora e ver que às vezes as coisas que acontecem porque a gente mesmo está provocando, né? Então, aí a gente tem que olhar para a gente se conhecer, para a gente poder cuidar melhor da gente mesmo, né? Em relação relacionar com as pessoas, em relação a relacionar com a gente mesmo, né? Sim. Então, assim, o autocuidado, muitas vezes a gente pode olhar o autocuidado como sendo um momento nosso, né? E acho que a gente está usando aqui uma ferramenta que é as redes sociais, e acho que as redes sociais, elas meio que colocam bastante essa questão do autocuidado como uma questão de estar cuidando da pele, estar cuidando do corpo, estar se hidratando, tendo uma boa alimentação, fazendo as suas atividades físicas, né? Mas será que a forma como a gente está vendo é realmente né, essa cobrança pelo autocuidado que a gente vê muito, né? Então as pessoas elas começam a postar loucamente o prato de comida, ai, a minha refeição, eu vejo muito assim, né? O orgulho da Nutri, né? Então, estou fazendo a dieta que a nutricionista passou. As pessoas muito mais preocupadas em postar que estão na academia do que realmente fazendo aquilo que precisa ser feito, né? E Então, mostrar, né? mostrar exatamente. Então, é o look da academia, hoje está pago, né? Então, se não postar, não valeu. Então, parece que tem muito mais essa preocupação de mostrar que eu estou fazendo, né? Então, o skincare, no momento skincare lá, né? O creme que você vai passar e tudo aquilo lá. E tem sido vendida essa questão do autocuidado muito mais como uma aparência do que aquilo que realmente tem que ser. Porque o autocuidado é aquilo que faz sentido para a gente, é o que nos alimenta, né? Então, todas essas coisas, sim, elas são importantes. Você ter um momento para você cuidar da sua pele, para você cuidar do seu corpo, atividade física. Quantas vezes a gente falou aqui, né, sobre a importância da atividade física, não só para a nossa saúde atual, mas também pensando, né, numa longevidade aí, no processo de envelhecimento que todos nós estamos passando, que a gente passa desde que nasceu, né? A gente nasceu, a gente já está envelhecendo. É. Então, alimentação, sim, tudo isso é importante. Mas parece que a coisa está tomando uma proporção que parece que a gente é mais uma obrigação, né? É mais uma tarefa que eu tenho que fazer. Não basta já tudo que eu tenho na rotina, eu ainda tenho que cuidar da minha pele, ainda tenho que ir na academia, ainda tenho que fazer a alimentação correta, né? E aí, o que sobra para mim? De realmente estar fazendo por prazer? O tem que é obrigação, né? Não é Exatamente. prazer. Então, é uma tarefa a mais que eu coloco na agenda. E aí, aquele momento que seria de se cuidar, ele passa a ser um momento de cobrança, né? Um momento de que eu tenho que colocar um chequezinho lá na agenda que eu fiz. Então, A gente não faz por prazer próprio, né? No fim. exatamente, né? Então, tudo aquilo que e muitas vezes, será que eu estou fazendo isso porque realmente está me fazendo bem ou eu estou fazendo porque é uma moda? Estou fazendo porque está todo mundo fazendo, né? Então, a Sim. onda da semana é o morango lá do amor, né? Então, será Uhum. que eu fui experimentar o morango do amor porque eu realmente quis? Ou porque está todo mundo fazendo, né? E aí entra alguma questão, que é a questão do pertencer, né? Então, tá todo mundo postando foto da academia. Aí eu vou postar também. Tá todo mundo postando o prato lá que está comendo super saudável. Vou fazer um prato de saudável também, porque eu não posso ficar fora. Tá todo mundo comendo o tal do morango, também vou fazer isso. Então, fica mais uma tarefa que a gente precisa fazer, né? É Mais mais uma um sobrecarga, né? dever, mais uma sobrecarga, exatamente. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa que realmente era importante para você
para fazer, postar alguma coisa que realmente, assim, a gente precisa analisar se realmente aquilo era importante para mim, eu perder aquele tempo, né? Isso. Então, o primeiro passo é a gente olhar, né? Então, eu coloquei aqui o autocuidado como ação e não como tendência. Então, o autocuidado, ele tem que ser uma ação que nos reenergiza. Tem que ser algo que a gente vai fazer para o nosso próprio bem, para a gente se sentir bem, seja por prazer ou porque aquilo me faz bem, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de quantas coisas a gente acaba fazendo e que a gente acaba chamando de autocuidado, mas que na verdade é mais uma ação que eu estou colocando na agenda, porque tem que ser feito, que a gente deixa de lado pequenos prazeres. Então, uma coisa que eu tenho visto muito, uma coisa que é inegável, é a questão da saúde mental, que tem sido uma questão bastante importante. E acho que desde a pandemia para cá, isso tem sido uma questão cada vez mais complexa, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas aí estressadas, as pessoas desgostosas, enfim, né? Com várias questões aí relacionadas ao emocional. E uma coisa que eu vejo muito, né, da medicina, e que eu vejo muito dos médicos questionando, né, para as pessoas, além da rotina, será que as pessoas têm um hobby, né? Hoje a gente não ouve mais falar disso, Não. né? Dificilmente a gente vai ouvir alguém falando, eu tenho esse hobby, né? É, e aí, assim, mas o que que isso tem a ver com saúde mental? O que que isso tem a ver com autocuidado? Tem muito a ver, né? Porque o que que é o hobby? É você se dedicar a uma tarefa onde você está indo simplesmente por prazer. Não é uma tarefa remunerada, não é uma tarefa que você vai fazer para ficar mostrando para alguém, ou porque é algo que está todo mundo fazendo e eu vou fazer também, mas é algo que eu vou fazer simplesmente porque aquilo me conecta comigo mesmo, né? Então, Mas eu vejo assim, tem muita gente que hoje não sabe nem o que gosta, né? Tá exatamente. tão perdido e fica tanto tempo no conteúdo de Instagram, só rodando lá a telinha, vendo, que não está usando a cabeça, não está descansando a cabeça, que é só informação que está trazendo para você, e informação superficial, né? Porque o seu Sim, cérebro não trabalha enquanto você está lá rodando, tá? Ele lê, mas não grava, né? Não fixa. E exatamente. só está enchendo ele de conteúdos que não vão agregar nada e está acabando deixando um tempo aí de alguma coisa que você poderia estar investindo em você mesma, né? Sim. E aí, então, assim, eu tenho visto, né, essa questão, né, dos médicos na questão da saúde mental, de resgatar essa questão do hobby, como algo que é muito interessante. Porque o hobby, ele vai envolver coisas que não são digitais, né? O hobby geralmente vai envolver coisas que são mais manuais. Então, ou é um trabalho manual que você vai desenvolver, seja lá uma cerâmica, uma costura, um bordado, Um cozinhar, desenho, uma né? pintura, Observar a natureza, observar os pássaros, uma atividade, caminhada. uma caminhada, uma atividade que você vai fazer ajudando ou em companhia de outras pessoas, né? Uma leitura, a gente falou aí quando a gente fez aquelas duas lives sobre leitura, da questão de você estar em grupo, né? Buscando outras pessoas para você discutir sobre aquilo que você está lendo. Então, são tantas formas, né, de hobby, um esporte que você vai fazer como algo que te reconecta com aquilo que você é, algo que está na sua essência, né? E aí essa questão do hobby, ela é algo que não vai depender do que está na moda, do que é tendência, do que as pessoas estão fazendo. É algo que é seu, né? É um momento realmente seu. Mesmo que você tenha aí como hobby algo que vai ser desenvolvido com outras pessoas, mas percebe que é um momento seu de prazer, você não está fazendo isso porque outras pessoas te levaram a fazer. Você está fazendo porque é simplesmente algo
que faz parte de você, que é gostoso fazer, né? Algo que você faz com prazer, algo que É, você faz sem precisar, né? Então a gente pensar o que seria, o que você faria que não precisaria te pagar para você fazer, né? uhum. O hobby É, é às isso. vezes, às vezes até alguém te levou a fazer, mas você acabou descobrindo que aquilo é gostoso, que fez bem para a sua saúde, fez bem para o seu estado mental, Sim. né? E É, que nem muitos grupos de caminhadas que tem aí, o pessoal entra, a maioria do pessoal é levada por alguém, né? E sim. daí lá no meio tem esse convívio social, tem tudo isso, que daí o pessoal fala assim, nossa, que gostoso, eu poderia estar nesse grupo antes. Então acabam descobrindo coisas que nem eu falei, muita gente não sabe nem do que gosta, né? Então Uhum. acabam indo para um lado, levado por alguém, mas que de repente descobre, fala assim, putz, aqui é meu lugar. Sim. Quando eu digo assim, não faz pelos outros, eu estou dizendo que você. Porque quando você faz alguma coisa pelo outro, e você não tem prazer naquilo, percebe que fica uma obrigação? Ah, eu vou porque minha amiga vai, eu vou junto para dar força, mas não é o que eu gostaria de estar fazendo. Vira mais uma obrigação. Quando você Daí nem percebe, volta. ou você não volta, ou Ou, você vai, mas é mais uma tarefa que você está é, fazendo, como ocupou seu muitas, tempo ali. como muitas coisas que a gente acaba fazendo que a gente não quer fazer, né? É. Então, a proposta, né, desse olhar, dessa desconstrução para o autocuidado e olhar para esse autocuidado é realmente perceber o que realmente faz sentido na minha vida, né? O que realmente faz sentido para mim? Quais são as tarefas que eu estou deixando de lado, mas que me ajudam? Às vezes é uma coisa simples, Lu. Às vezes é tipo ouvir uma música, né? Quanto tempo faz É. que você não para ouvir uma música que você gosta, né? Que você, sei lá, uma pessoa que gosta de dançar, quanto tempo faz que você. Ou, não precisa nem sair para dançar, coloca uma música na sua casa e dança você, né? Com você mesmo. Já É, é um autocuidado. eu uso muito com os meus pacientes o caderno de pintura, né? Que Também. de repente eles também, pela idade e tal, eles também às vezes ficaram sozinhos e Motivo acabam da vida, perdendo. né? A Exatamente. vida acaba. E acabou assim, nessa situação de e agora? Eu não sei mais nem do que eu gosto. Então precisa Então, ter esse eu costumo resgate, falar, né? vamos começar pintando? E assim, a maioria deles encontrou um prazer ali na pintura e ali acabou colocando toda essa questão mental dele, toda essa questão emocional ali, né? Então acabou cuidando um pouquinho do emocional através da pintura e acabou entrando como hobby na vida deles. E Isso. hoje eles falam, olha, graças a Deus, eu tenho um paciente que fica 3 horas pintando por dia. E hoje tem muito, hoje está tendo um retorno aí, né? Você está falando de pintura, nesses cadernos de desenho, né? Isso, Agora tem aqueles, esqueci o nome, né? Tem aqueles desenhos que é até meio infantil, que o pessoal tá né? Good Bobs, alguma coisa assim. E aí você vê, é uma tendência, sim, né? É uma moda aí, então tem esses caderninhos, mas não são esses cadernos. E aí a gente entra nas papelarias e nas lojas por aí, a primeira coisa que você vê é de tudo de pintar, né? Então, caneta, marcador, lápis de cor. Então, assim, é uma tendência, é uma moda, mas de repente aquilo te conecta com você. Quando eu falo que muitos dos hobbies eles envolvem essa questão manual, né? Então, nessa questão do manual, você está, primeiro, saindo daquela coisa da tela, que é aquela coisa do prazer momentâneo que não preenche, e voltando para uma atividade onde você tem que ter uma atenção plena, né? Então, o Sim, autocuidado envolve isso, envolve presença, envolve atenção plena. Então, enquanto você está ali pintando, enquanto você está ali bordando, enquanto você está ali fazendo, cozinhando, né? Não a culinária do dia a dia, né? A cozinha do dia a dia, de almoço, janta, é né? Não é disso que a automático gente está já. falando. Não estamos falando do automático e nem do que a gente coloca como obrigatório na nossa rotina, mas de experimentar uma receita diferente, né? Fazer algo que você vai colocar a sua atenção naquilo.
Isso vai estar trazendo para você uma satisfação de estar fazendo algo ali por você, vai liberar os hormônios daquela alegria, né? Do bem-estar, e é um momento onde você vai estar com você mesmo, prestando atenção naquele movimento que você está fazendo, naquele trabalho que você está colocando ali, manual, e que vai te dar um resultado que é satisfatório. Então, é aquele desenho bem pintado, né? Então, aquela pintura bonita que você fez, aquela receita nova que você experimentou, de repente chama lá os vizinhos, os amigos para compartilhar com você, a família. É aquela peça que você desenvolveu, é aquele trabalho que você está fazendo com outras pessoas. Então, isso vai fazendo com que a gente se sinta vivo, né? Além Então, de. saia do automático e É, realmente perceba, não, olha, eu estou fazendo coisas que são prazerosas, né? Porque a vida não é só obrigações. A vida sim. também tem a questão do prazer. Além de estar estimulando a coordenação motora fina, né? Porque qualquer uma Uhum. dessas atividades vai estar trabalhando a coordenação motora fina, que é uma coisa que a gente não tem muito hábito de estar trabalhando. Exatamente. E o mental também, né, Lu? Então, É que o né? mental você já tinha falado, né? Aí eu. Mas o mental assim, né? Eu volto, né? Que eu já tinha comentado daquele livro da Ana Cláudia Arantes, que fala que de você ativar partes novas do cérebro, né? Então, Sim, quando você está fazendo as coisas no automático, você não está. matemática. E aí você tá trabalhando físico, né? Que é essa questão, como você falou, né? Da questão motora mais fina, que com o tempo a gente acaba perdendo. Né? E principalmente ficar muito tempo no celular, né? Como as pessoas ficam, para ficar só no movimento, né? É só um movimento. Então, não tem esse. Você vai perdendo a sensibilidade, né? Vai perdendo essa destreza A destreza. manual. Então, é muito importante isso. Então, a ideia aqui é a gente olhar para o autocuidado como não como seguir uma tendência, seguir uma moda, mas realmente olhar para a gente e falar o que faz sentido. Se eu me pergunto, mas eu não sei do que eu gosto, né? Então, será que vale uma reflexão do que eu gostava há um tempo atrás? Né? Eu gosto muito de voltar no que a gente gostava na infância, no que a gente gostava na adolescência, porque são fases da nossa vida onde a gente tem menos julgamento. Né? Acho que a adolescência começa ali a questão do julgamento, porque você tem a questão da convivência, dos amigos, do querer pertencer, mas esse começo da adolescência geralmente faz a gente experimentar algumas coisas que vão dizer se a gente gosta ou não, né? Então, se eu não sei falar hoje, deixa eu olhar para trás. Eu gostava de desenhar quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir música, eu De gostava de tal música. cantar, né? E Será aí, que quando isso que você. ainda faz sentido para mim? É, Então, vou e, a- experimentar. e além do que quando você coloca uma música que te marcou lá no passado, tal, você vai estar usando a sua memória, né? Porque ela vai estar trazendo as recordações daquela época. Então, Sim. e normalmente são associados a coisas gostosas que a gente vai lembrar, né? Aquela música me remeteu a tal coisa, que gostoso, vem toda a emoção, acaba trazendo junto com aquela música, né? Inclusive, nesse livro que eu acabei de citar, da Cláudia, ela diz que uma das formas, né, que a música é uma das formas da gente manter vivo o nosso cérebro, porque estudos já dizem que, por exemplo, na questão do Alzheimer, a música ela está localizada em partes do cérebro que o Alzheimer não chega. Então, é comum você ter pessoas, né, que já estão aí com uma fase complicada do Alzheimer, mas quando tem uma música, ela tem essa recordação, porque ela está ali numa parte do cérebro que ela não é afetada. Então, a música ela é muito importante. Além dessa questão do emocional, né, de você trazer uma memória afetiva, Sim, você tudo mais. comentou do Alzheimer, eu me lembro de ter visto, depois eu coloco aí no, o link no vídeo, que eu tenho ele, que eu até baixei, tinha uma bailarina que foi muito famosa, agora eu não vou me recordar o nome dela, tudo,
mas que ela está com Alzheimer já bem avançado e o fisioterapeuta dela colocou a música, acho que era Cisne Negro, que ela era do balé de Cisne Negro. E aí colocou a música para ela ouvir, ela começou a dançar. É lindo o vídeo de ver como que trouxe aquela recordação, né? Como abriu uma caixinha lá e trouxe para ela. Então, ela ouvia a música e ela dançava, ela mexia na cadeira de roda, como se ela estivesse dançando realmente naquela época. É um vídeo muito interessante. Eu vou colocar o link aí depois para o Ah, pessoal muito assistir. legal. Então, a música é mágica, né, Lu? Ela vai trazer aí coisas que... ela é uma das coisas que ativa as nossas memórias afetivas, né? Então, é muito interessante. Então, assim, né? é, a gente falou da questão do autocuidado, do que é autocuidado, do que não é autocuidado, né? Então, de olhar para a nossa rotina. E agora, como uma questão aí, né, que a gente falou, né, para o segundo semestre, então é uma reflexão do que o que eu quero deixar para trás e o que eu quero levar. Então, acho que envolve muito a questão da gente fazer essa autoanálise, essa reflexão e perceber qual é a vida que eu quero levar. O que eu ainda consigo fazer, né, para esse ano? Então, hoje em dia eu vejo que muitas pessoas, mais do que a questão aí de ter coisas, e a gente nem está falando sobre isso, né? A gente vê muito uma busca das pessoas por terem um pouco mais de leveza, né? Porque a vida está muito pesada. Então, as coisas estão muito pesadas, né? O trabalho está muito pesado, a rotina é pesada, o ter que traz um peso muito grande. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas querem respirar, as pessoas querem um pouco de leveza, querem um pouco de calma, né? Um pouco mais de tranquilidade para a vida, ter um pouquinho mais de conexão consigo mesmo, Uhum. né? E aí, para a gente ter conexão com a gente mesmo, primeiro a gente tem que olhar do que eu gosto. Quais são as atividades que me reabastecem, né? O que eu posso fazer que vai fazer com que eu me reconecte comigo? E aí, essa questão do autocuidado, ele pode nos ajudar, porque é assim, né? Então, quando a gente fala do cuidar de si, transforma o seu mundo, né? Então, não é que a gente vai sair aí por aí querendo mudar o mundo, né? Querendo que as coisas fiquem diferentes. Mas quando a gente começa a olhar com mais carinho para a gente mesmo, as nossas relações elas também começam a mudar. Porque quando a gente se olha com mais carinho, né? E aí hoje foi muito interessante porque eu saí para dar uma caminhada e fazer algumas coisas pela rua e eu passei em 3 lugares que tinham essa frase em algum lugar, né, na parede, que é o ame-se, né? E aí eu parei para pensar já, né? Estava ali caminhando, pensando na live de hoje, e aí essa palavra, né, que me apareceu 3 vezes durante aí a minha caminhada, né? O quanto que é importante isso? Porque o autocuidado tem tudo a ver com o autoamor, né? Como é que a gente está se olhando? Como é que a gente está se dedicando a nós mesmos? Então, quando a gente começa a ter esse autocuidado, que é um autocuidado de se olhar com carinho, né? De valorizar as coisas que a gente gosta, de buscar essa conexão, né? Com a nossa mente, com o nosso corpo, com as nossas emoções, um pouco de paz interior, né? Calar um pouco o barulho que vem de fora e que a gente está muito exposto, né? A todos esses estímulos. E cultivar esse auto-amor, quando a gente faz isso, a gente começa a mudar a nossa relação com as coisas também, né? Então, um exemplo. Se a gente começa a achar que está tudo injusto, que, ai, por que que tudo acontece comigo, só reclamando da vida, né? Então, o que que vai acontecer? Como é que são as coisas à nossa volta? É. Aí é o que você está atraindo para você também, né? Não é? Então, assim, e às vezes uma chavinha, né? Você ter um olhar diferente para aquilo e fazer uma mudança pequena nos seus hábitos que você já vai conseguir mudar tudo. Então, muitas vezes a gente
né? Tem muitas pessoas que ficam nessa de, porque aqui tudo é injusto, porque tá tudo errado, porque, né, reclamando de tudo, porque o trabalho é ruim, porque o chefe não sei o quê, porque o vizinho, né? Então parece que tá tudo errado, só você que é a vítima de tudo que está acontecendo ali, né? Então, se você parar para pensar e deixar um pouco de reclamar e começar a pensar em, em O que ver que as eu posso coisas de uma fazer com forma isso, né? diferente, exatamente, o que eu posso fazer? Ou tirar o foco dessa negatividade, começar a pôr o foco É. numa coisa positiva que seja, né? Uma pequena mudança que você faça na sua vida, como você já vai conseguir ver as coisas de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo. Uma coisa que eu sempre falo, assim, né, que eu tenho muito para mim, é que, assim, uma das primeiras coisas que eu faço depois que eu levanto, é arrumar a cama, Uhum. né? Então, se a gente perguntar, né, para as pessoas que estão vendo aí, né? Então, quem que tem esse hábito de arrumar a cama? Porque às vezes a pessoa não tem, às vezes lembro que numa live você comentou sobre a questão do acordar, né, do levantar. Às vezes é Sim. aquilo lá, a pessoa ou levantou, pegou o celular, ficou ali olhando, quando viu já passou o tempo, já tem que correr para fazer os afazeres, ou já levantou atrasado, muitas vezes sai ali, mal escova o dente, né, dá uma ajeitada ali, já sai correndo, e aí eu nem vou olhar. Mas o que que arrumar a cama tem a ver com mudar o meu dia, por exemplo? Tem muito a ver, porque quando eu tenho esse cuidado do arrumar a cama, eu estou me reorganizando. O arrumar a cama é reorganizar a minha vida, é reorganizar a minha forma de pensar, é me reorganizar, né? Então, é uma coisa muito simples, né? Eu não É, preciso ter o lençol mais maravilhoso, o jogo de cama perfeito, não é? O meu quarto não precisa ser um quarto de revista, né? Um quarto de Pinterest. Mas esse simples hábito, né? Eu levantei, vou fazer minhas coisas, escovo o dente, vou lá me arrumar, me ajeitar, e eu vou e arrumo a minha cama. Parece que não, mas eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro de organização, de que aquilo é importante, né? E aí, às vezes, eu tenho a pessoa que fala, por que eu vou arrumar a cama se depois eu vou chegar em casa, vou deitar e vai desorganizar a cama de novo? Mas percebe que é um cuidado? Eu estou mandando essa mensagem. A gente manda. Os nossos hábitos, eles reforçam crenças o tempo todo. Então, se eu tenho essa crença de que, por que eu vou fazer? Por que eu vou organizar se depois eu vou desorganizar, né? Depois eu vou chegar em casa de novo e eu vou dormir e vai ter que arrumar toda a cama. Eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro que eu não mereço ter as coisas em ordem. sim. E não é para mim. E é um cuidado com você também, com a sua saúde, né? Porque a cama vai ficar lá aberta, toda de qualquer jeito. Pode ir mosca fazer cocôzinho lá, pode ir bicho passar por lá. Então também tem essa questão da saúde também, além da questão da organização. E depois assim, você levanta, você se arruma, tal. A hora que você está toda pronta, você olha para o seu quarto está com a cama desarrumada, parece que você não se arrumou também, né? Porque ele faz parte do contexto. Pelo menos hoje eu enxergo essa organização desse jeito. A gente não é só o físico ali, a gente é o ambiente também. Tudo está interligado, né? Como a gente costuma falar aqui. Então, assim, mas às vezes, Lu, isso não está óbvio para as pessoas, né? Às vezes isso não tem essa clareza. Mas a partir É. do momento que eu começo a ter esse cuidado, então, assim, uma pessoa que não tem esse costume, começar a arrumar, hoje eu vou arrumar minha cama, né? Daqui a pouco você já vai querer colocar um cheirinho, né? Ali no ambiente, vai querer uma almofada diferente para ficar mais bonito no seu quarto, né? A hora que chega em casa, que você chega no seu quarto e tá aquele quarto todo arrumado, É outra coisa, né? é outra coisa. Porque você chega muitas vezes do trabalho, cansada, né? Ali, esgotada, muita pressão do dia a dia, muitas vezes você está descontente ali naquela situação. Você chega no seu quarto, está tudo bagunçado, né?
é um convite para você só se jogar ali na cama e, vou dormir, amanhã começa tudo de novo. Eu não tenho esse momento de pausa e de sentir prazer em estar em casa, né? É, Um outro exemplo, às vezes a gente tem uma insatisfação com a casa e acho que a gente tem que mudar tudo, né? Mas muitas vezes, se eu mudar um hábito, por exemplo, de chegar em casa e aí eu vou tirar o meu sapato, eu vou colocar uma música, eu vou acender uma vela, coisas que não custam muito, né? Você colocar uma música, custa o quê? Nada, não custa nada. Você pode usar o seu próprio celular, né? Uma caixinha que muita gente tem em casa, ou só o som do próprio celular, você colocar uma vela ou um incenso, aquilo que te agrade, um cheiro que te agrada. É como se você estivesse dizendo para o seu cérebro, tudo que foi de cansativo e de exausto desse dia ficou lá fora. Aqui é o lugar onde você vai se reconectar, né? É o lugar que você vai ter energia. Aí, o simples fato de você começar a fazer isso, colocar isso no seu cérebro, você já vai começar a olhar a sua casa de uma maneira diferente. E aí sim você pode começar a mudar as coisas de lugar, porque às vezes não é pintar a parede, não é mudar as coisas de lugar, porque a mudança tem que começar na gente. você. Senão eu vou lá, vou mudar tudo e sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque entra muito daquilo de que eu não sei nem o que eu estava buscando, né? Eu quis pintar dessa cor porque tá na moda, porque é a cor do ano, porque eu vi uma casa lá do influenciador que estava desse jeito, eu achei bonito, mas não é a sua essência, não é você. É. De repente não é nenhuma cor que você se conecta com ela, né? Você pintou só porque é moda. Exatamente, E mas daí, e percebe que a daí você vai ficar conexão. nesse ambiente por muitos tempos, né? Porque você não vai pintar de novo, né? Então Ah, é não, importante das escolhas, né? Da sim, gente saber o que a gente quer realmente. mas percebe que, que essa conexão, né, muitas vezes começa no nosso hábito, no nosso olhar para casa. Então eu não preciso mudar tudo. Porque às vezes eu vou mudar tudo e vou continuar insatisfeito, porque não era aquilo que eu queria. Não, não era isso, né? Não, a coisa era mais simples, ela não era tanto. Uma outra questão também, às vezes eu tô, sei lá, tem um canto lá na minha casa que está mal aproveitado, ou um canto que a gente chega e vai deixando as coisas lá em cima. Deixa livro, deixa roupa, e aí eu tenho um espaço que está sendo mal aproveitado. Então, se eu tirar um momentinho para limpar aquilo ali, ver se realmente, né, precisa estar ali, ou criar um novo espaço para guardar aquelas coisas que fique mais organizado, já muda tudo, Sim. né? Uma mudança que eu fiz agora esse semestre foi começar a colocar flores dentro de casa. Flores de corte e tal. Então, na minha mesa, hoje em dia, eu tenho. Então, cada semana é uma. A flor no final acaba sendo sempre a mesma, mas eu mudo as Uhum. cores delas. Então, assim, cada dia que eu entro na minha sala, eu abro a porta, eu já dou de cara com as flores. Então, isso já mudou o ambiente, já muda a questão emocional e muda tudo, né? Porque na hora que você se conecta, a flor é um ela tem essa capacidade, né, de mexer com a emoção, com as pessoas. Tem o cheiro, tem a cor, então acaba mexendo com os sentidos também, né? Eu tinha até colocado aqui para falar sobre trazer plantas, né, para dentro de casa, porque uma coisa que eu tenho visto muito, Lu, e que eu percebo que é muito real, hoje a gente vive muito numa coisa, muita tela, muita inteligência artificial, muita coisa que nos desconectam daquilo que é natural. E ter uma planta, a planta, ela traz esse retorno da natureza, né? Por menor que seja a planta que eu tenho ali, ela me lembra que a gente faz parte da natureza, né? E ter uma planta é muito bom. Ter o verde é muito bom.
Então, não precisa ser as flores de corte, né? Como você falou, mas que é algo que faz sentido para você, né? É. Mas de repente eu tenho uma plantinha ali, uma suculenta que seja, uma planta pendente, né? Uma samambaia, uma, enfim, né? Tem várias plantas que estão pendentes, né? Sim. Columeia, aquele dinheiro em penca, né? Então, essas plantas que são muito boas para a gente ter em casa, elas são de baixa manutenção, que às vezes a gente pensa, ah, vou ter uma planta, mas aí requer cuidado, eu não tenho tempo. Essas plantas, elas são de baixa manutenção, mas a miocuca, né, que é uma planta super bonita, que traz aí esse verde, ele traz uma vida, reconecta essa questão, traz a questão da natureza para dentro de casa, ela melhora a questão do ar, né, do ambiente, e é uma coisa viva, ela traz vida para casa, né, e são de baixíssima manutenção. Você vai molhar aí essas plantas uma vez, duas vezes por semana, elas não requerem tanto cuidado, né? Ela também não vai abandonar a planta que ela vai morrer, né? É. Mas trazer algo que a gente gosta para dentro de casa, né? Uma planta, Mas um esse enfeite, resgatar um objeto de família que está lá perdido, um enfeite que você nunca usou, né? Que de repente você coloca num lugar e ele vai dar um destaque, já muda totalmente a sua relação ali com aquele ambiente. É. Mas esse cuidado que a gente tem com a planta, que daí você vai molhar e tal, eu acho que assim, às vezes vira até uma terapia, né? Porque aí às vezes você está molhando, você está conversando, quando você vê, você está conversando com ela, você está olhando detalhes que você nunca tinha percebido. Então é interessante isso, né? Que nem como eu peguei o hábito de colocar a flor, então a hora que eu coloco lá, às vezes eu chego cansada em casa, eu sento na mesa e fico olhando a flor. Aí eu falo assim, nossa, olha, o miolinho dela é de uma cor diferente. Olha, você acaba sempre vendo, toda vez que você senta aí e você olhar, você vai ver coisas diferentes que você não tinha visto. Ah, o botãozinho estava fechado, aí ele começou a abrir, você começa a prestar atenção nessas pequenas coisas que já foi um descanso para sua mente e um ponto para você falar assim, pronto, agora eu vou continuar meu dia. Então, quebrou aquela rotina, daquele cansaço, aquela coisa que você chegou, e já deu um reânimo para continuar. E aí você tocou num assunto, Lu, que é algo que as pessoas estão perdendo, que é o contemplar, É o né? contemplar, Então, o que é exatamente. o contemplar? O contemplar é só simplesmente você observar os detalhes das coisas que estão no seu ambiente, né? Não só no seu ambiente, mas ao seu redor. A gente não faz mais isso, né? Então, esse contemplar, ele pode estar no nosso dia a dia. Ah, eu estou indo para o trabalho, independente se eu estou indo a pé, se eu estou indo de carro, se eu estou indo no ônibus, enfim, né? Eu passo pela paisagem que pode ser as mesmas ruas, o mesmo caminho que eu faço todo dia, que já fica tão automático que a gente não para ver, né? Então, isso é tão verdade que outro dia eu estava passando numa rua aí, sabe quando você vai olhando assim, e aí eu vi uma casa pintada de uma cor diferente, e parecia que eu nunca tinha visto aquela casa, né? Eu falo, nossa, quando será que pintou essa casa, né? Ou tipo, parece que a casa apareceu do nada, né? Porque mudou de cor e você nunca... As coisas vão ficando invisíveis, né? Não invisíveis literalmente, mas vão ficando invisíveis para nossa mente, para o nosso olhar. A gente não percebe mais, né? Estou passando ali, é o caminho que eu faço todo dia. Então, se a gente mudar isso, né, e começar a realmente contemplar, né, o nosso caminho, presta atenção em alguma coisa no seu caminho, né? Para observar. Então, vai de repente no na praça que tem perto da sua casa ou na rua da sua casa, começa a realmente olhar para as casas, olhar para as coisas que tem no seu caminho, né? Vai para uma praça, começa a observar as árvores, começa a observar o movimento, né? Começa a contemplar mais as coisas. E aí a gente É, vai ver que tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, mas que a gente não se dá conta, né? sim. Ainda mais agora que daqui a pouco já é primavera, né? Estamos aqui no inverno, mas assim, tem ipês que estão florindo aí, né? Sim, mês de E como julho que é a época da hora muda. do IP, maravilhoso.
E como que muda, né, o caminho. Às vezes você está indo no caminho, você fala assim, nossa, olha essa florada, não tinha semana passada, tal. Então é interessante a gente, mesmo que faça sempre o mesmo caminho, que eu não consigo mudar, né? O ideal, eles falam que seria a gente estar indo por caminhos diferentes, né? Porque você acaba estimulando mais áreas do cérebro, mas tem gente que não consegue, porque para aquele caminho tem que ser por ali mesmo. Então, vamos fazer alguma coisa diferente, olhar coisas diferentes cada vez que a gente está passando por ali, para não ficar aquela coisa só automática, né? Eu simplesmente passei e não vi nada. Sim. E não precisa nem mudar o caminho, né, Lu? Porque se eu mudo o caminho, mas eu continuo com a mente, Sem né, prestar atenção sem também. prestar atenção, não adiantou nada. Então, mesmo que eu vá pelo mesmo caminho, começa a prestar atenção nas coisas, né? As nuvens no céu, tem uma brincadeira de criança que a gente fazia, que era de ficar vendo O formas, né? formato. Tem formatos, né? Ah, e aquela nuvem parece um elefante, a nuvem parece um dragão, parece porque a gente não faz mais isso. É que a gente não ensina nem as crianças mais a verem isso, né? A olharem para o céu e identificar, né, formas ali nas nuvens, fazer esse exercício de imaginação, né, de imaginar, Isso daí você comentou agora. Eu tenho observar o uma pôr do paciente. sol. Eu tenho uma paciente que eu vou na casa e quando que a gente faz caminhada, ela toda vez ela fala isso assim: olha, você reparou naquela nuvem? Ela faz a caminhada e aí a gente acaba até parando a caminhada para ver as nuvens e ver formatos. Então, ela traz essa questão também durante a atividade que a gente faz lá, né? Ela é física, mas acaba sendo uma atividade mental para ela também, e mesmo trazer essa brincadeira de infância também, né? De Uhum. repente, que para ela foi uma coisa importante na vida dela. E aí isso também ajuda a gente a resgatar a nossa criatividade, né, Lu? Porque às vezes Sim, com essa certeza. criatividade ela fica adormecida. E hoje a gente vê muito isso, né? Então, porque hoje a gente busca muito inspiração na internet, né? Então, ali, mas se você começa a reparar, o que a gente vê é meio que uma padronização das coisas, né? Então, a padronização das pessoas, porque parece que as pessoas vão ficando sempre com a mesma cara, né? Então, vão fazendo os procedimentos estéticos aí, e vai ficando todo mundo com a mesma cara. Aí você vê nas redes sociais é sempre as mesmas músicas, só muda como que você fez ali o vídeo, a abordagem, as trends são todas iguais. Então, cadê o espaço para a criatividade? Eu só consigo criar a hora que eu desconecto, né? A hora que eu vejo, que eu olho para outras coisas. Então, buscar repertório em outros lugares que não seja na internet. Sai um pouco da tela. A gente tem a natureza ao nosso redor, né? A gente tem a cidade que a gente mora, que muitas vezes a gente não presta atenção. Muitas vezes a É. gente reclama, mas a gente não presta atenção nas coisas que tem, né? A gente não presta atenção nas pessoas. Então, será que a gente está encontrando pessoas no nosso caminho do trabalho? Eu cumprimento essas pessoas ou eu simplesmente passo batido? Né? Será que eu sei o nome do porteiro do meu prédio? Da pessoa que você passa ali e vê todo dia? E que muitas vezes você não fala nem um bom dia para a pessoa, É. né? O Ale colocou aí, ó, perceber a beleza que nos envolve. Quantas Exatamente. vezes a gente passa e não observa as coisas, né? Coisas belas que estão ali, a gente passa, mesmo porque eu acho que a gente perdeu o costume de apreciar o belo, né? É o contemplar, né? É, O contemplar é isso. E acho que, assim, a beleza, na verdade, ela não está só naquilo que é belo, né? Mas ela está mas é no o que é trabalho belo que para é você, né? feito. De repente, o que é belo para Mas, você não é mas para mim, né? a gente enxergar a beleza que existe em Nas cada uma pequenas das coisas. coisas. Exatamente. Porque, de repente, eu posso passar em um lugar eu não gostei dessa cor que pintou essa casa, mas olha que detalhe interessante. Olha o trabalho que foi feito por trás disso, né? Então, a beleza está nisso, no reconhecer que ali teve um trabalho que foi feito, teve alguém que fez aquilo, né? Que deve ter tido uma intenção, né? A natureza que ela é bonita por si só, né? Então é o contemplar, é o olhar. Nossa, eu nunca reparei nisso. Nossa, eu nunca vi.
E aí, quando a gente começa a fazer esses percebe que é muito pequeno isso? Não tem preço, eu não vou pagar nada para fazer isso. É uma questão que não depende de ninguém, é mudar o meu olhar. E aí, quando eu começo a fazer isso, eu começo a prestar atenção em coisas que antes eu não prestava. E isso vai fazer com que eu mude a minha relação com a minha casa, a minha relação com o meu ambiente de trabalho, com a minha cidade, nas ruas por onde eu passo, com as pessoas que eu encontro. Né? Então, se eu começar a cumprimentar o porteiro do meu prédio, o porteiro lá da empresa onde eu trabalho, que muitas vezes eu passo batido e não falo nada, né? A pessoa que está varrendo lá a rua da minha casa, que eu passo por ela, e como se nada, né? Que está fazendo um trabalho que é muito importante. Então, se eu começo a cumprimentar as pessoas, olhar as pessoas, percebe que as coisas elas vão mudar? É uma dinâmica que vai fazendo eu mudar a forma como eu vejo a minha casa, a forma como eu me relaciono com as pessoas, e as pessoas elas devolvem isso, né? E até a forma com que você relaciona com você mesmo, né? Porque a hora que você cumprimenta uma pessoa, outra pessoa te responde um bom dia sorrindo, tal, alegre, isso já vai mexendo com você, com seus hormônios e com tudo, né? Eu falo que o hábito de você dar bom dia para as pessoas muda a vida. Lu, mas percebe que para você começar a fazer isso, a mudança já começou em você, até mesmo antes, né? Então, às vezes a gente fala, a pessoa mal educada, ou a pessoa tá ali, né? A pessoa desagradável. Mas eu sou agradável? Eu também sou agradável com as pessoas? Então, aí a gente volta na questão do auto-amor, do auto-respeito, do auto-cuidado. Porque se eu me cuido, eu também vou ter cuidado com as pessoas. E todo mundo gosta de receber cuidado, todo mundo gosta de receber atenção. Então, o outro devolve aquilo, muitas vezes o outro devolve aquilo que a gente oferece, né? É. Não que eu tenha que, a pessoa foi desagradável comigo, eu vou ser desagradável com ela também. Não, porque aí você está deixando ela interferir no seu autocuidado, É, né? eu costumo falar assim, eu dou bom dia para todo mundo, né? E às vezes tem uns bom dia que você dá que não vem de volta, né? A pessoa passa, mas aí é o problema dela. O meu bom dia eu Exatamente. dei, saiu de mim coisa boa. Então, assim, fazer sem esperar também, né? O fazer pela gente mesmo, porque é legal, porque eu me sinto bem dando bom dia para as pessoas. E cada bom dia que eu dou que me retorne um bom dia legal, é melhor, é lógico, é melhor para todo mundo. E mesmo assim, às vezes você está despercebida, pensando em alguma coisa e tal, vem um bom dia do nada também, você pode ver como é que você já reage a esse bom dia dando um sorriso para outra pessoa, tal. Então, a gente costuma falar assim, se não está muito legal, sai caminhar. Sai caminhar, todo mundo que você encontrar, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite para você ver como que você já volta com outra energia para casa. É. E aí também, Lu, essa coisa né, de você fazer sem esperar, também tem muito a ver com essa questão do auto-amor e do autocuidado, né? Porque você está fazendo algo que é genuíno. Você não está fazendo porque você, eu vou fazer porque eu quero que o outro também olhe para mim, né? Porque quantos problemas a gente tem nas relações porque as pessoas elas fazem esperando algo em troca. Ou que a pessoa Uhum. fala, não, quando essa troca não vem, aí você fala, nossa, mas o que que eu fiz de errado? O que que eu tenho que fazer para conseguir a atenção do outro? Não é um problema seu, o problema é do outro, né? Ninguém dá o que não tem. Tem Então, autocobrança, autoculpa, né? E assim, não, não diz respeito a você, né? não, se a gente começar a perceber quais são as coisas que impactam, né, sobre o que eu tenho controle, sobre o que eu não tenho controle sobre a ação do outro, eu não tenho ação sobre o querer do outro, né? Então não é sobre o que eu faço para o outro me responder. O outro responde com aquilo que ele tem dentro dele, né? E tá tudo bem. Se a gente começar a olhar, né, com esse alto amor para a gente, né, com esse autocuidado, a gente também começa a filtrar melhor com quem a gente se relaciona. Porque às vezes Sim. a gente está se relacionando da maneira completamente errada com pessoas que não vão ter aquilo que a gente quer, né? Então, tudo começa na gente, né? Tudo começa com o nosso auto-amor, com o nosso autocuidado.
Verdade. Não sei como a gente está de tempo, Lu. Tem mais 5 minutinhos só. Então, hoje eu vou para os Finais. comentários finais, né? Então, assim, né? O que que eu proponho aí para a gente começar a fazer, né? A gente começar aos poucos. Então, o que que a gente pode fazer que já pode começar, sei lá, hoje, amanhã, né? Que não tem custo nenhum. E a gente falou de coisas aqui que vão mudar a nossa relação com a gente mesmo, com o outro, com a nossa casa, né? Com onde a gente convive, a partir de hábitos que a gente muda. Então, qual que é a proposta, né? Qual que é o que eu proponho aqui, né? Para a gente ir finalizando. Escolha um hábito aí que você tem, que você pode mudar já. A gente já deu alguns aqui, né? Ah, eu não tenho o hábito de arrumar a cama. Então, se propõe amanhã, eu vou acordar e eu vou arrumar a cama, né? Amanhã, eu já acordo de manhã, já pego o celular. Deixa o celular e vai fazer uma outra coisa, né? Substitui esse pegar o celular por alguma coisa que você acha que é legal, né? Eu amanhã Contemplar. contemplar. Amanhã eu vou sair para ir trabalhar e vou olhar, vou tentar perceber alguma coisa no meu caminho que eu não tinha percebido antes. Ou quando eu chegar em casa, eu vou colocar uma música, acender um incenso, uma vela, o que eu tiver em casa, né? Ou se eu quiser passar também, comprar uma velinha, né? Coisas que não vão ter muito custo e que eu posso estar trazendo, né, para minha vida. Então, eu vou lá, cheguei em casa, vou tirar o sapato, colocar uma música e acender uma velinha, ver como eu me sinto, né? Começa a fazer isso. E vai. E a gente já falou também que para você mudar hábito, a gente tem que ter constância. Então não é, hoje eu observei, mas não fez nada na minha vida. Mas cheguei em casa, pus lá o cheirinho, a musiquinha, foi legal, mas no outro dia estava tudo igual. Mudou nada. Mudou nada na minha vida. Não é um dia, né? Eu arrumei a cama hoje, foi legal quando eu voltei, mas no outro dia já não arrumei mais. Passou uma semana, não mudou nada na minha vida. Mas também é o Né? prestar atenção, né? Porque eu fui lá, tal, cheguei em casa. Como que eu me senti de chegar em casa e ver que a cama já estava arrumadinha, que a casa estava em ordem? É Mas aí, diferente Lu, quando começar eu a falo, sentir isso também, é, né? A quando, percepção. quando eu falo, né, de você ter persistência, assim, não é um dia só que eu vou fazer isso, né? Eu vou me propor a estar fazendo isso por prazer. E aí realmente observar. Eu cheguei em casa, minha cama estava arrumadinha. Como que eu me senti? Isso foi bom? Aí no outro dia eu fiz de novo, né? Percebe? A plantinha que eu coloquei ali. Então veja um hábito que você queira, né, transformar. Então não precisa ser algo, nossa, eu preciso mudar radicalmente, né? Então não é sobre, é muito mais sobre é muito mais sobre a gente colocar presença e intenção do que uma ruptura, né? Porque às vezes a gente acha que, não, tem que mudar radicalmente. Não, ninguém muda radicalmente. E quem mudou radicalmente foi aos poucos, né? A gente É. que não percebeu, mas foi aos poucos, foi a partir de um hábito. Então, qual que é a proposta? Escolha um hábito que você queira mudar na sua vida e começa amanhã, ou hoje, né? Antes de dormir. Se é um hábito antes de dormir e dá para você mudar hoje, já muda isso. E um Mas outro. eu acho importante, na mudança de hábito, você ter sempre bem claro a intenção de que você está mudando aquele hábito. Para você realmente mudar, porque se você não enxerga a intenção naquele, eu cheguei e tal, minha cama tá arrumada, tá bom. Também cheguei, tá arrumada, tá bom, tá. Eu vou ter que criar o hábito da cama arrumada, mas eu não vou acabar me percebendo, tá? Meu hábito, eu queria deixar uma cama arrumada para quando eu chegar de cá em casa eu estar me sentindo bem. Eu vou olhar aquela planta para eu quebrar uma rotina e começar uma outra. Então eu chego, eu paro ali, fico contemplando ela por um tempo e eu observo que a minha cabeça já deu uma esfriada e que eu vou começar a segunda rotina, o segundo turno, num clima melhor, mais tranquila, mais presente. Então eu senti essa questão da presença também, né? Sim, isso, a presença é muito importante. Mas às vezes, Lu, não é lá um dia ou dois eu fazendo isso que eu vou sentir diferença. Não, é se E policiando.
Então é assim, eu persistir naquilo. E cada vez realmente fazer. Não é, eu vou fazer automático e é mais uma tarefa. Não, faz com gosto, com Presença. vontade, com presença. Olha, eu vou esticar aqui o lençol, eu vou esticar aqui, ó, o cobre-leito, enfim, se você quiser colocar ali em cima. Essa plantinha eu vou pôr aqui nesse canto. Então uma coisa era essa mudança do hábito, e uma outra coisa é escolher um cantinho, né, que você tem na sua casa e olhe com carinho para ele. Será que ele está sendo aproveitado da melhor maneira? O que eu poderia colocar ali, né? Tem um lugar que eu posso colocar uma plantinha. Isso aqui que está uma bagunça, aquela cadeira no meu quarto que eu chego e jogo todas as roupas lá, né? E aí vai ficando lá até a hora que eu vou pegar tudo aquilo lá e pôr na máquina para lavar, porque já ficou lá faz uma semana, né? Então, percebe que isso também são hábitos que não estão me ajudando? Então, Sim. a proposta né? Que hábito que a gente pode mudar a partir de hoje ou de amanhã? Um pequeno hábito, gente, um micro hábito, não precisa ser algo muito grande, não. É o arrumar a cama, não pegar o celular, deixar o celular de lado antes de dormir, enfim, você vai escolher o que faz sentido para você, não sou eu que vou dizer, né? Eu acho que é aquilo que faz sentido para a gente. E olhar um cantinho da nossa casa, um pedacinho que seja da nossa casa, né? Aquela poltrona que eu jogo a roupa, aquele canto que está lá, aquela mesa que está lá cheia de bagunça, um armário da cozinha que está tudo revirado, que cada vez que eu vou olhar para ele eu não acho nada. Então você vai olhar aí o que faz sentido na sua vida e tentar você mesmo fazer uma proposta do que pode ser melhorado ali, né? Sem dúvida. E acho que era isso, né? Então tinha só, se eu tiver 2 minutinhos, que eu coloquei aqui também, que é uma rotina de reconexão, que tem a ver com essa questão dos hobbies, né? Então, que também pode ser um hábito. Então, se você gosta de escrever, então começar a ter uma rotina de escrever algumas coisas, escrever ali como é que foi seu dia, o que você tem para. Eu vejo muito assim, né? De você colocar o que você tem para agradecer naquele dia, porque muitas vezes a gente não para ver os agradecimentos, né? Então, esse é um bom exercício que a gente pode começar hoje. Escreve aí 2, 3 coisas que você agradece no dia de hoje. Coloca o hábito de ler, de fazer uma leitura na sua vida, ou uma meditação, ou uma oração, se fizer sentido para você. Mas essas coisas elas vão trazendo, né, uma reconexão com a gente. Eu gosto É. muito dessa E questão uma da conexão com o escrita. superior também, né? E eu gosto muito dessa coisa da escrita, porque quando a gente escreve, uma que o escrever, né, ele tem essa questão da, da nossa destreza, né, da desenvoltura fina aí, né, Da e coordenação da motora. coordenação motora fina, mas ela tem também um olhar de refletir, né, e ele pode ser, o que foi meu dia hoje? O que foi bom do meu dia hoje? Isso já dá uma quebra naquela questão de só ver a parte negativa. E aí a gente consegue ver as coisas. O que eu tenho para agradecer? Mesmo que sejam pequenas coisas. E a gente vai ver que tem muita coisa que a gente tem na nossa vida que a gente tem que agradecer. Né? Com certeza. Muito importante isso. E Com é isso. gratidão, Rô. Gratidão a todos que acompanharam a nossa live. E a semana que vem estamos de volta. Aí. Boa noite. Boa noite a todos.